penúltimo vídeo do ano, na véspera do Natal. I just want you for Christmas. Então, hoje a gente vem pra falar de um historiador pernambucano maravilhoso. Não é só porque foi meu professor que ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é uma pessoa maravilhosa, um pesquisador rocedo babado, que o livro de hoje é Conversas Reservadas de Flávio José Gomes Cabral, da Unicap. Então, essa pesquisa foi a pesquisa de doutorado do Flávio e foi vencedor do prêmio do Arquivo Nacional em 2012. E, cara, quando você lê o livro, não é tão difícil saber porque o livro venceu. Foi escolhido como, tipo, melhor pesquisa, porque é uma pesquisa muito, muito legal. Tipo, abriu tantos leques pra mim, assim. Não toca diretamente no período que eu estudo, mas é uma pesquisa tão legal. Tipo, é uma pesquisa que ela mostra faces de um Pernambuco do final da colônia, dessa transição colônia para o império. Então tem várias coisas muito legais nesse livro. A gente vai começar a discutir aqui os tópicos. A província de Pernambuco, porque ele pega aquele finalzão ali do século XVIII, início do século XIX, como era que a província de Pernambuco, e que no final do século XIX já se começa a gestar a Revolução de 17, que é outro ponto que ele aborda no livro também. E aí, essas ideias já estão circulando por aí, porque na realidade as ideias iluministas já estavam circulando desde o século passado no mundo luso, só que elas eram reprimidas por conta da Inquisição e dessa perseguição às odiosas ideias francesas. E aí o Flávio, ele traz isso, só que em Pernambuco, com documentos que estão aqui no Ultramarino, estão na PEG, estão lá em Portugal, e aí é tudo muito vivo no livro dele, é muito interessante. A Revolução de 17, ele fala sobre como a Revolução de 17 vai se instaurar aqui no estado, como acontece a tomada de poder dos revolucionários, as juntas revolucionárias e principalmente o governo José Luiz do Rego, que é o governo após a Revolução de 17, que é o governo contra-revolucionário. E aí esse governo contra-revolucionário, ele vai ficar aqui em Pernambuco durante muito, muito tempo, acho que de 17 até 1821 por aí, que é quando são elegidas as primeiras juntas governamentais aqui para a província e os deputados que vão para a Constituinte lá em Lisboa, que também o Flávio ele aborda aqui no livro. Ele também, como ele é um historiador lá de Bonito, né, do interior, e no mestrado dele ele já tinha abordado a cidade de Bonito, falando sobre a Serra do Rodeador, né, o movimento sebastianista da Serra do Rodeador, que é uma pesquisa interessantíssima, por sinal. Eu sou doida pra ler, porque não só ele falando em sala, mas o que ele traz aqui no Conversas Reservadas deixa você curiosíssimo, aguçadíssimo pra ler esse escrito dele. Eu espero um dia ler. E aí ele vai fazer esse panorama interior versus cidade. Porque, assim, a maioria dos pesquisadores, eles se centram em Recife, Olinda, que é onde circulava boa parte da elite. O Flávio, ele vai falar também um pouco desse movimento da Serra do Rodeador aqui, mas ele vai falar dessa questão interiorana. Como era a política no interior, como eram as coisas no interior. E é muito interessante. Eu fiquei apaixonada por essa parte do livro. E aí você tem um dos principais objetivos dessa pesquisa, se não o principal, que é falar sobre as repercussões da Revolução do Porto aqui no Recife. Quando chega a notícia que tá rolando a Revolução do Porto, aqui tá no governo contra-revolucionário do José Luiz do Rego. E aí, ele vai, eu não vou dar maiores spoilers, mas ele vai ter todo um aparato repressivo para tentar barrar as pessoas de falarem publicamente sobre isso. E aí no livro o Flávio vai explicar melhor, leia o livro.
e eu não vou dar maiores spoilers desse ponto. E aí ele finaliza essa pesquisa no pós-independência do Brasil, e ali você já tem os ventos que já estão rolando ali da Confederação do Equador. Ele não aborda a Confederação do Equador diretamente, assim, ele não vai até a Confederação do Equador, ele acaba antes, mas ele já vê esses ventos de revolução que estão soprando novamente aqui em Pernambuco. E é isso, pessoas. Muito obrigada para todo mundo que visualizou, se inscreveu e compartilhou o canal esse ano. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, embora tenham algumas ausências, porque a vida humana é imprescindível, mas mais uma vez, muito obrigada a todos os que participaram comigo. E esse ainda não é o adeus, porque dia 31 de dezembro tem aquele tradicional vídeo do Top 5 dos 5 livros mais lidos esse ano. Tem muita coisa boa nesse Top 5, hein, crianças? Tchau e até o próximo vídeo.